Bem-vindo ao 37º dia do Caminho da Páscoa. 37 passinhos, e você já sabe, né? Pega a sua Bíblia, sua caneta, seu caderno, seu marca-texto, tudo o que você vai precisar para esse momento. Que hoje continuamos nesse momento tão marcante da vida de Cristo. Continuamos na crucificação dele. E a leitura de hoje está em João 19, dos versículos 28 ao 37. E começa assim. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Então aqui ele já começa, para se cumprir a escritura. Então, também exatamente em um dos passinhos, a gente leu exatamente isso, que ele teve sede, que ele foi transpassado, que tiraram a sorte na roupa, nas vestes dele, que zombaram dele. Então, é se cumprindo tudo o que tinha sido profetizado nesse momento da vida de Cristo, que é para não deixar dúvidas nenhuma que Cristo era o Messias, que Cristo era o Filho de Deus que aquele povo tanto esperava e não soube reconhecê-lo. E continua assim: embebedaram de vinagre uma esponja e fixando num caniço de isopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Esse versículo 30, esse versículo 30, eu acho que é um dos mais marcantes de tudo isso, que explica o sacrifício dele. Quando a gente diz Jesus, ele se entregou na cruz por nós, ele se resume exatamente nesse versículo. Quando ele diz aqui, está consumado, ele fala uma palavra em hebraico que era usada para quando uma pessoa pegava um empréstimo com o outro e ela ia pagar a nota promissória, digamos assim. Então, escrevia que ela pagava, escrevia lá, tipo assim, está consumado, está pago, essa pessoa não deve mais nada. Então, quando ele diz aqui, está consumado, ele está dizendo exatamente isso, que todos os pecados estavam sendo pagos ali naquele momento. A humanidade não devia mais nada para o pecado. Tudo estava sendo pago, tudo estava sendo consumado ali naquele ato dele. E então, quando ele pagou nossos pecados, pelos nossos pecados, não é porque é um achismo, ele falou isso. Ele disse ali naquela cruz que a partir daquele momento tudo estava pago, tudo estava consumado, ninguém devia mais nada a ninguém. E quando assim, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Tem um outro versículo que diz, uma outra tradução que diz, e ele entregou o seu espírito. Então não foi ninguém que matou Jesus. No final, ele mesmo se entregou ao Pai, ele mesmo voltou ao Pai. Né? Tem a palavra no original, quando diz entregou o espírito, rendeu o espírito, é exatamente nesse sentido. Ele voltou ao que era. É como também assim no banco. Você vai depositando e depois você retira. Quando você deposita, aquele dinheiro já é seu, né? Você não pediu do banco, aquele dinheiro já é seu. E na hora que você saca, você está pegando de volta o que é seu. Então, a palavra que nos originais, né, nas escritas originais diz que ele rendeu o espírito, ele diz exatamente isso, que ele voltou para de quem ele era, ele voltou para o dono, ele voltou para o Pai. Então, não foi ninguém que matou Jesus. Ele se entregou naquela cruz por nós, para que ele nos comprasse. E o preço que ele pagou foi o preço de sangue, o preço do sofrimento dele, da rendição dele ali naquela cruz. Então, quando diz Jesus morreu na cruz para nos salvar, para perdoar nossos pecados, para nos redimir, não é uma coisa, uma interpretação. Foi literal. É que a gente só consegue ver a parte física,
Mas tudo isso aqui tem um mover muito grande no mundo espiritual. Quando a gente coloca em perspectiva que a nossa vida aqui na Terra, ela tem começo, meio e fim, mas o mundo espiritual, ele é atemporal, ele não tem começo, meio e fim, ele é infinito. A gente entende que o que a gente vê, o que a gente vive aqui é muito menor do que acontece lá no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele não é uma fantasia, não é uma criação. Ele é mais real do que o mundo físico. Para o mundo físico existir, a matéria existir, ela veio de um criador, né? Como a gente também já comentou sobre isso lá nos primeiros passinhos, que a gente falou da criação de Deus, Deus criando a matéria, Deus criando o tempo. Então, tudo que a gente vive foi criação de Deus. Então, se foi criação dele, ele veio primeiro do que a gente. O espiritual veio primeiro do que o físico. Então, tudo isso que a gente vê aqui no físico é só uma janelinha no todo que acontece no mundo espiritual. Então, quando a gente diz, mas ele precisava morrer, derramar o sangue dele, precisava. Precisava porque isso tem um significado muito forte lá no mundo espiritual. Do mesmo jeito que aqui existe uma moeda para a gente comprar as coisas, lá também. Aqui é só uma repetição diminuída do que existe lá. Né? A graça, nesse momento, inaugurou-se o tempo da graça, que a graça é um favor imerecido. Né? A gente tem de graça, a graça é de graça, mas ela foi comprada. Ela é de graça hoje porque alguém já pagou por ela, porque até então não era de graça. Né? Por isso que existia tantos sacrifícios no Antigo Testamento. E continua assim. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. A posição que eles ficavam na cruz comprimia muito o pulmão. Então, de tempo em tempo, eles tinham que levantar para respirar e descia. Levantava, respirava, e isso fazia força nos pés, entendeu? Nos joelhos, para que eles conseguissem se levantar na cruz e descomprimir um pouco o pulmão. A crucificação, a morte na crucificação era uma morte longa e dolorosa. Né? Geralmente durava 2, 3 dias o prisioneiro preso ali, que era uma forma realmente de tortura a morte na cruz. Então, como estava aquele final de semana, o final de semana da Páscoa judaica, eles não queriam que eles ficassem ali na cruz para tornar como se fosse quase um altar, né? Um lugar de adoração, o que quer que seja ali. Eles queriam que eles morressem logo para que fossem retirados e jogados no lixão, digamos assim, que era como os corpos eram descartados depois da crucificação. Raramente, pouquíssimos, até hoje na história foi encontrado, de pessoas crucificadas que tiveram sepultamento. O condenado à crucificação, ele não tinha direito a sepultamento, não tinha direito à dignidade após a morte. Ele era jogado lá no lixão, digamos assim, para que as aves viessem, comessem e terminasse de estragar, digamos assim, de consumir aquele corpo. O corpo, a pessoa era tão vista como ruim, como desmerecedor de qualquer coisa, de qualquer honra, que nem no pós-morte eles tinham esse direito de voltar para o pó, como tem todo todo ritual, como tinha todo o ritual, ainda tem todo o ritual do sepultamento, né, para os judeus. E essas pessoas, elas não tinham esse direito. Elas eram abandonadas em um terreno para que as aves viessem e comessem. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificados. Chegaram-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhes quebraram a perna. Então, também a gente já falou sobre isso, nenhum osso lhe será quebrado. Quando a gente falou sobre isso, né, lá na Páscoa judaica, que é uma das orientações de Deus, que nenhum osso do cordeiro seja quebrado, era exatamente a anunciação desse momento da cruz. Porque tinham 3 crucificados.
2 foram quebrados e ele não. Ele não precisou, porque ele já tinha entregue o espírito dele. O espírito dele já tinha voltado para o Pai. Então não foi necessário que isso acontecesse. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Essa saída para sair sangue e água era justamente para mostrar que ele já tinha morrido, né? Que os pulmões dele já tinham parado de funcionar. Aquele que isto viu, testificou. E quando ele fala aquele que isto viu, testificou, João está falando dele mesmo, tá? É muito engraçado no Evangelho de João como ele relata ele. O apóstolo a que Deus mais amava, aquele que era mais íntimo, aquele que isto viu, testificou. Então isso aqui ele está falando dele, tá? Eu vi isso e eu posso testificar que isso aconteceu, que é verídico. Sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado, e outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Então aqui, nessa passagem que narra exatamente a morte de Jesus na cruz, a ele se entregando, a gente vê, lembra a tristeza do que ele precisou passar para que hoje a gente tenha o acesso ao Pai, que hoje a gente tenha esse perdão pelo arrependimento. Mas também nos lembra que o quanto Deus nos ama. Essa morte de Jesus na cruz não foi para nos trazer tristeza. Nos entristecemos por saber que foi necessário ele passar por isso. Mas também é para nos mostrar que o amor de Deus é tão grande, que ele preferiu colocar o filho dele, o unigênito dele, naquela cruz, para que ele não nos perdesse. Nesse evangelho de João não narra isso, mas em algum outro, né, porque essa passagem está nos 4 evangelhos, fala que o céu ficou escuro, que ele clamou, né, pelo Pai, né, falando aquele salmo que a gente já falou sobre ele, para que as pessoas se voltassem para as Escrituras e reconhecessem ele nesse último momento que ele estava ali presente. Fala que o véu se rasgou, né, de cima a baixo. Então, fala muitas outras coisas que a gente não leu ainda aqui nesse Evangelho de João, mas que ainda vai falar sobre isso, porque é tanto detalhe, é tanto amor, é uma riqueza tão grande de coisas que temos que ler nas entrelinhas, levando para a cultura da época, para os costumes, para o que estava realmente acontecendo e pedir para que Deus abra os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, para que a gente entenda a grandeza desse momento, que em um dia só não seria possível. Então, por isso que a gente está indo devagarzinho, para que a gente vá assimilando, partezinha por partezinha. Hoje foi sobre o perdão, né, no último momento, que ele se entregou, que ele não o mataram, digamos assim, ele se entregou, que ele realmente pagou pelos nossos pecados, que está tudo consumado, que não devemos mais nada a ninguém. O que a gente deve hoje é aceitar que esse sacrifício já foi feito, aceitar que o preço já foi pago e que o que a gente tem que fazer é nos render a Ele, nos entregar a Ele, entregar nossa vida, nosso coração, nosso caminho e querer estar junto dEle. Então, que no dia de hoje você se coloque aos pés da cruz, se coloque no lugar desses ladrões, né? Se coloque aonde você estaria, se você estaria crendo que Ele é Ele, ou você ainda questiona se Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz para nos salvar. Eu não tenho a menor dúvida que Ele é, porque eu já pude experimentar desse amor em vários momentos da minha vida. E eu oro muito, muito para que você também consiga sentir esse amor na sua vida e queira caminhar ao lado dele. Então, que Deus lhe abençoe imensamente e até amanhã.